Olha aí, estamos chegando, vamos fazer juntos aqui um super debate 93 hoje. Vamos juntos. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: olha, tudo o que eu mais quero é ser usada por Deus e ter o ministério abençoado. Para isso eu procuro viver uma vida reta e santa diante de Deus. Só que eu acho que nada disso adianta. Afinal, conheço gente que é 171 gospel e tem um ministério de aparente sucesso, enquanto eu permaneço aqui, do mesmo jeito. Por que tanta gente que não tem uma vida reta consegue ter um ministério supostamente abençoado? Como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem o sucesso ministerial? Qual o segredo para ser usado por Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Na bancada do nosso Debate 93 de hoje, a pastora Mônica Cristina, da Comunidade Evangélica Nova Unção em Coelho da Rocha, é uma das duas meninas da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. A pastora Mônica destacou a frase: para isso procuro viver uma vida reta e santa diante de Deus. Por que o seu destaque, pastora? Bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores, bom dia, equipe da 93. Como sempre digo, é uma alegria estar aqui nessa manhã. Eu destaquei essa frase, mas na verdade tem uma ligação e é um complemento da primeira frase que parece que ninguém destacou. Então eu gostaria de repetir. Diz assim, tudo que mais quero é ser usada por Deus e ter um ministério abençoado. E para isso, procuro viver uma vida reta e santa diante de Deus. Mais tarde, daqui a pouco, ela vai perguntar: por que eu não consigo? Porque uns conseguem, outros não conseguem. Mas eu destaquei essa frase pelo seguinte: a gente deve procurar ter vida reta e santidade, ter uma vida santa diante de Deus, independente de querer ou não ter um ministério abençoado. Isso é um princípio para o cristão, é um princípio, servo do Senhor, de querer viver em santidade, buscar a santidade, como eu sempre digo, renunciar o eu diariamente, crucificar a carne todos os dias, não pelo ministério em si, mas porque fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Muito bem, quero ouvir a opinião, se concorda ou não, do pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, também aqui na bancada do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia a essa mesa, bom dia aos queridos ouvintes. Bem, eu concordo, até porque a objetivação desta nossa querida ouvinte, irmã, ela precisa estar coadunada com o princípio da palavra. Vamos lá, para isso procuro viver, então não é para isso, porque na verdade a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então eu preciso viver uma vida santa não para que eu tenha consequências no sentido de exercer uma tarefa, um trabalho, algum serviço. Eu acho que a nossa querida ouvinte, no decorrer do debate, nós vamos percebendo que talvez
ela esteja sem entender o que de fato seja ministério na palavra e aquilo que Deus espera de nós efetivamente. Eu acho que ela precisa e deve viver uma vida reta e santa como todas as pessoas que conhecem a Jesus. O nosso objetivo de vida deve estar coadunado com aquilo que Deus tem como plano e propósito para cada um de nós, que é a vida de santidade. Agora, o que vai acontecer em decorrência disso está nas mãos de Deus. Se Deus deseja que a gente tenha um ministério, ou seja parte, ou conclua, exerça um ministério grande e amplo, isso é com Deus. Se Deus quer que eu faça um ministério como Ananias, que simplesmente aparece na Bíblia para livrar Paulo das suas escamas, depois some do ministério, no sentido assim, mais amplo, é com Deus. Agora, o que eu preciso me apresentar a Deus, que Paulo escreve a Timóteo, é: você deve procurar apresentar-se a Deus aprovado e não simplesmente usado. Eu acho que ela quer ser usada muito mais do que ser aprovada. Então, nesse aspecto, seus objetivos podem estar destoando daquele que é o propósito principal de Deus para a sua vida. Sua opinião sobre esse assunto, o pastor Rodrigo Lourenço, também na bancada do nosso debate 93 de hoje, da Igreja de Nova Vida em Praça Seca. Concorda ou discorda, meu irmão? Bom dia, JR, debatedores da mesa, é um prazer imenso estar aqui, os ouvintes que nos acompanham. Eu concordo em gênero, número e grau. Na verdade, hoje a gente vê uma inversão de valores muito grande por parte de muitos dos nossos irmãos em Cristo, no que tange principalmente a finalidade, a motivação que é intrínseca às nossas vidas cristãs. Ou seja, eu não tenho que fazer a vontade de Deus para atingir algum sucesso visível. Porque as pessoas estão confundindo isso. Eu sou um crente, eu adoro, eu vou para a igreja, eu estou me buscando a Deus, porque todo mundo tem que ver que eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Eu entendo que o verdadeiro sucesso na vida de qualquer servo de Deus está no fato de nós fazermos efetivamente a vontade de Deus. A nossa motivação tem que ser esta: eu sirvo a Deus porque eu preciso de Deus. Eu preciso dele a cada dia em minha vida para fazer com que as transformações que advêm possam acontecer de acordo com o tempo de Deus. A nossa segunda menina da mesa de hoje é a pastora Marisângela Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, conosco na bancada do Debate 93. Muito bom dia, seja bem-vinda. Ainda dentro dessa frase, a frase inicial, as duas frases, né? Tudo que eu mais quero é ser usada por Deus, diz a nossa ouvinte, ter o ministério abençoado. Para isso, procuro viver uma vida reta e santa diante de Deus. Qual a sua perspectiva sobre essas frases, querida pastora Marisângela? Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia a todos. Os pastores têm colocado já aqui, né, a questão da motivação. Parece que haver um equívoco aqui em termos de por que eu vivo uma vida reta, né? Não para agradar ao Senhor, mas para que isso possa redundar no ministério de sucesso, viver um chamado. Então, assim, acho que é esse entendimento, e que não é só da nossa irmã, não. De muitos irmãos, né? Muitos irmãos pensando dessa forma. E nós temos que tomar cuidado, senão daqui a pouco a gente está se orgulhando da nossa santidade. E orgulho é outro pecado. Então, nesse caso aqui, né? Para que eu tenho uma vida reta, como ela diz aqui, santa? Para poder mostrar para o outro que a dele não é? Então nós temos que questionar essas coisas aqui. Eu queria pedir a vocês que nos ajudassem a entender o que é uma vida reta e santa diante de Deus. Porque vocês observaram bem que muitas pessoas vivem ou procuram viver vida reta e santa diante dos homens. O que a nossa ouvinte fala é diante de Deus. A gente sabe que há uma diferença. Até o Evangelho de Lucas 2:52, quando fala do crescimento de Cristo, né? Vai dizer que ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Essas duas perspectivas, a interna e a externa, aquela que se relaciona entre o indivíduo e o Senhor, e entre o indivíduo e outros indivíduos. Qual é a diferença que há entre essas duas, uma vez que a perspectiva que o ouvinte fala é exatamente a questão diante de Deus? O que é isso? Vida reta e santa diante de Deus. Perfeição? Não seria. O melhor possível? Talvez. Santificação? Como é que se aplicaria a vida desse ouvinte? Já havia na época de Cristo uma grande discussão sobre esse assunto, e os fariseus diziam que os outros eram pecadores, ou seja, que não viviam de acordo com determinados princípios que eles elegeram como os princípios ideais. Pecadores, sabemos, todos nós somos. Como é que vocês definiriam uma pessoa que procura viver uma vida reta e santa diante de Deus? Bem,
eu definiria da seguinte forma: diante de Deus, a vida reta e santa diante de Deus começa de dentro para fora. Então, eu tenho que ter uma retidão de pensamento, ou seja, não nos exclui o fato de nós não sermos pecadores. Cada qual de nós aqui, estamos à mesa e outros que estão nos assistindo, estão debaixo de um jugo do pecado que efetivamente foi amortizado pelo poder do nosso Cristo Jesus. Agora, viver uma vida santa e reta significa fazer a vontade de Deus com a motivação certa, ou seja, eu estou servindo a Deus, matando a minha velha carne, procurando me aperfeiçoar, me aprofundar, buscando na palavra que os princípios elementares que vão me fazer crescer diante de Deus, e isso, querendo ou não, está intrinsecamente ligado ao que vai acontecer externamente, porque se internamente eu sou transformado por Cristo, as minhas atitudes serão atitudes de uma pessoa transformada e regenerada. Isso está bem claro ali em Mateus, quando Jesus confronta os fariseus no capítulo 23, né? Quando ele fala, externamente, vocês são lindos, mas por dentro... Sepulcro caiado. Então, sepulcros caiados. Então, eu acho que isso expressa bem essa questão diante dos homens e diante de Deus. Deus, ele vê o coração, né? Ele vê aquilo que passa. Então, do lado de fora eu posso ser o mais manso, né? O mais querido possível. Se dentro de mim, né? Eu estou ali cheio de raiz de amargura, eu estou ali cheio de questões que precisam ser resolvidas, Deus o sabe. Então, o mais importante o que né? É trabalhar o meu relacionamento com Deus, porque o que vier aqui fora vai ser uma consequência disso. Eu creio dessa forma. Na verdade, hoje em dia, as pessoas têm julgado muito pelas aparências. Isso tem sido uma coisa comum em nosso meio. Julgado pela aparência, pelo que demonstra ser, e isso vai acabando assim, conduzindo, motivando as pessoas a demonstrarem ser o que na verdade não são, como a pastora falou, mas Deus olha o coração. E a gente lembra logo, a gente se transporta logo para a passagem onde Samuel foi ungir Davi. E que achou que Eliabe, aquele homem bonitão, grandão, charmoso. E o Senhor falou, não, olha, o homem vê diferente da forma que eu vejo. O homem vê a aparência e eu vejo o coração. Então, viver de forma reta e santa é viver de uma forma que agrade ao Senhor, tentando agradar. O versículo que o pastor César citou aqui, de Paulo para Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é procurar se apresentar a Deus de uma forma aprovável. Sabe, J.R., eu tenho visto hoje que uma das coisas que a gente mais precisa no relacionamento com Deus é honestidade. E talvez essa vida de santidade seja a honestidade de reconhecer das nossas limitações. E tem gente que tenta produzir uma vida para que os homens vejam, que corresponde à desonestidade dele com ele mesmo e dele com Deus, porque aquilo não é verdade. Então o que nós precisamos hoje, viver a vida santa, uma vida reta, é assumir de fato quem eu sou diante de Deus, quem de fato, quais são as minhas tendências, quais são as minhas inclinações, e tratar isso diante de Deus. Sem máscaras, e não né? fingir que somos uma coisa que não somos. A questão da máscara é tão séria que a Bíblia fala, Paulo chama a atenção para a situação de Moisés quando desce do monte. Moisés cobre o seu rosto com véu e depois ele mantém o véu porque a glória já tinha ido embora, mas ele queria fazer com que as pessoas entendessem que aquela glória estava ali, quando na verdade ela já tinha desvanecido. Então, muitas vezes nós queremos aparentar, é o que a pastora estava dizendo, aparentar uma coisa sabendo Deus, e nós sabendo que nós não podemos esconder a verdade de Deus. Então, o que nós precisamos, antes de qualquer coisa, para a gente viver essa vida santa, é honestidade, é reconhecer. E hoje há uma crise em relação a isso, que as pessoas reconhem o erro de todo mundo, menos os seus. Esse aspecto que envolve o reconhecimento do erro dos outros, vou consultá-los sobre esse assunto, porque em geral as pessoas dizem o seguinte, mas todo mundo faz, ou eu também não sou a única pessoa que faz, ou tem gente muito, muito pior do que eu. Esse tipo de análise como comparativo, que é comum acontecer, acontece em todos os níveis, em todos os meios, o quanto ela é perniciosa, o quanto ela gera defeitos, ela gera enfermidade para a vida de alguém que não encara a verdade como ela é. E outro ponto é o seguinte, como descobrir de fato quem eu sou? Como descobrir? A pessoa diz, olha, eu tô aqui, eu sou melhor que muita gente. Como ser confrontado a ponto de descobrir o seguinte, quem eu sou de verdade? É o que eu quero ouvir dos companheiros aqui no nosso Debate 93, já aqui na 93 FM.
Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos ao resultado parcial da pesquisa 93. Pesquisa 93. Vanese Rodrigues, bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos. A pergunta hoje é o seguinte: você está satisfeito com o seu ministério? Olha aí. Por telefone, 79% das pessoas dizem que sim, 21% não estão. Pelo site, 59% das pessoas dizem que estão satisfeitas e 41% não estão. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos maravilhosos ouvintes com a gente aqui na 93 FM. Patrícia Lani, vamos lá, Patrícia Lani. A nossa Pet Girl é a única que tem um nome internacional, hein? Tem que caprichar no sotaque aqui, companheiro. Pet Girl, não é brincadeira não, se falar outro, entendeu? Girl, nem responde, finge que não é com ela. Patrícia, então você está pronta aí, você sabe que nós temos agora aquele jogo de quem estará no louvorzão da 93. Eu escolho aqui uma letra aleatoriamente, não combino, só falo para estudar. Estuda aí o nome das pessoas e tal. Vou falar o nome de um, tá certo? O nome de um, e você vai me dizer você vai me dizer o nome de um cantor, uma cantora ou uma banda, um conjunto, um grupo que começa com a letra tal. Tá pronto então? A letra pra você é uma letra fácil, letra muito fácil, não poderia ser mais fácil, é a minha letra, a letra J. Quem estará no louvorzão com a letra J? Tá olhando as fotos, tá olhando, olha, eu falei pra estudar, não falei? Tá olhando as fotos. Eu estarei lá, mas... Aê! É isso aí, Patrícia! Muita alegria pra você no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Maravilha, companheiros. Dois aspectos antes do nosso pequeno break aqui, a questão do confronto e a questão da comparação. A comparação, se vocês quiserem começar por um ou por outro, fiquem à vontade, desde que todos comecem pelo mesmo lado, certo? Comparação, vocês vão dizer assim, eu sou melhor que o outro, então, olha, pelo amor de Deus, olha lá, olha, tem gente muito pior do que eu. E o outro é como saber quem eu sou. Como é que funciona? Onde é que liga essa chave aí para dizer o seguinte, como é que a pessoa é alguém que fala, é o Espírito Santo que fala com o indivíduo, mas esse camarada tem pouco relacionamento com Deus? Como é que funciona assim, na prática, no beabá desse tipo de relacionamento com Deus que nos mostra quem de fato nós somos? JR, a comparação normalmente é usada para camuflar o próprio erro, o erro da própria pessoa. Então, se compara para camuflar o erro ou algo que a incomoda no fundo, né? Vou dar um exemplo assim, bem simples. Eu dou algumas vezes na semana palestra sobre reeducação alimentar, falo sobre autoestima. E eu tenho o hábito de falar, JR, que geralmente uma pessoa, principalmente mulher, nas minhas palestras, quando olha para outra mulher mais obesa, comenta, olha, eu tô gorda, mas aquela ali, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus. Sabe, então tem esse momento. Brinca, sério? Verdade. Olha aí. Né? As mulheres são terríveis. Nunca podia imaginar isso. Não imagina, homem nunca faz isso, minha barriga tá grande. Mas homem faz? Homem faz isso? Não, faz não. Pastor César. Vou fazer uma pesquisa. Eu nunca fiz. Não entendi também. Nós somos dois aqui, não. Ainda bem que puro hoje... para os puros. Sim, pastora Mônica. Ainda bem que nós somos duas mulheres hoje na mesa. É isso aí, é isso aí. Então a comparação acaba sendo uma forma de tentar esconder o seu próprio erro. E aí a pessoa que quer esconder o seu erro, na verdade, não quer admitir, não quer entender, não quer aceitar, não quer falar sobre aquilo. E fica muito complicado, porque gera frustração. A comparação também, pastora, tem ela se entende pela uma falta de possibilidade de perceber o todo. Asaf, no Salmo 73, é um salmo porque ele não conseguia perceber tudo. Então ele olha aquilo que era aparente, a prosperidade dos ímpios, ele olha tudo dando certo, ele começa a ver, tá tudo dando certo, e eu aqui me mantenho
puro e parece uma bobagem o que eu estou fazendo. Muito parecido. Parece que não tem sentido o que eu estou fazendo. É uma falta de uma perspectiva mais geral da vida. Então, é importante que a gente analise a questão da comparação num viés um pouco menos radical, assim, porque senão a gente vai ficar olhando para o outro, mas a gente não sabe a vida do outro completamente. Se a gente olhar, ela faz um comentário aqui sobre os camaradas que andam errado aí, na visão dela, mas a gente nem sempre conhece plenamente toda a vida de alguém. Se a gente congelar a vida de alguém a uma atitude errada, a gente pode dizer assim, essa pessoa aqui errou aqui, então ela não pode ser... Mas de repente essa pessoa se arrependeu, mudou de vida, confessou o seu pecado, deixou, abandonou e foi viver a sua vida. Mas ela está comparando. E essa comparação muitas vezes leva a uma fragilidade. Deixa eu puxar um outro ladinho aqui, né? Nós estamos falando da comparação como justificativa para o meu erro, né? Mas nós temos que pensar didaticamente, né? Que a comparação, a associação das diferenças, né? Essa coisa, isso é peculiar do ser humano. O ser humano aprende pela diferenciação, ele aprende também pela igualdade, né? de comportamento ou a diferenciação. Isso tudo é parte do ensino. O erro, ele é parte do processo, né? Ele não é mais considerado uma coisa a ser evitada, pelo menos na perspectiva da educação. O erro, ele é parte do processo de construção da aprendizagem. Então, você vê até na Bíblia, muitas vezes, quando você vai tomar, né, aquela situação como aprendizagem para você e não ter naquilo motivo de crítica, julgamento, apontamento de dedo, né, ou mesmo de justificativa para os seus próprios erros, é possível você olhar para uma situação como você vê ali em Números capítulo 13 e falar 10... né? Deram um péssimo relatório e dois não. E quem será o meu exemplo? Quem será o meu referencial? Né? Poxa, por que o senhor comparou a atitude de 10 e de 2, mesmo sendo minoria? Porque o senhor está colocando diante de mim, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas. Então, assim, totalmente concordo 100% em tudo que vocês falaram. Só para trazer uma outra perspectiva, né? De que nem sempre eu olhei e comparei um comportamento ao de outra pessoa de uma forma pejorativa, negativa, para justificar o meu erro, né? Mas muitas vezes isso é feito de forma natural no meu processo de crescimento, aprendizagem, onde eu vou poder pautar minhas escolhas. E em alguns casos é até uma ponte para a pessoa não discorrer talvez no erro de outrem, né? Então ela pode fazer um parâmetro de comparação para que ela possa, dentro deste parâmetro, se avaliar, poxa, fulano fez isso, então assim, eu vou me cuidar para não fazer também. Eu vi a consequência, Tudo não bem. quero isso para mim, né? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o convencimento é feito por obra do Espírito Santo em nós. Também a Bíblia diz que existem pessoas que têm mente cauterizada. E não dói mais, a pessoa se habitua à prática do mesmo erro, até porque virou prática, virou uma rotina. Então, como é que trabalha esse confronto com a pessoa? Quer dizer, não estou dizendo nem que a gente faça o confronto, não é o amigo que vai confrontar o outro, algumas pessoas gostam muito disso, né? Gostam de falar do outro e esquecem da trave, né? Mas esse relacionamento, que a pessoa sincera com Deus, diz assim, o senhor está aqui, onde que eu estou errando? Como é que funciona isso, assim, em termos práticos, numa orientação pastoral que vocês fazem aqui para os ouvintes da 93? Eu acho que a gente tem que ter um parâmetro também para definir o que a gente vai seguir, o que vai tomar como base para a nossa vida. O nosso parâmetro, eu creio, é Jesus Cristo. Então, quando você coloca Jesus como um parâmetro, eu tenho que alinhar a minha vida com relação à vida de Jesus. Ou seja, será que o que eu estou fazendo está correto? Jesus faria no meu lugar? Essa atitude minha seria a atitude de Jesus? Então, eu entendo que dessa forma eu vou tomar as devidas precauções. Agora, tudo isso é embasado no relacionamento com Deus. Né? Uma das coisas que mais atrapalha essa avaliação que o JR está citando é o ego. Sim. A gente ter o ego inflado achando que nós somos melhores do que os outros, efetivamente, pode impedir isso. Mas o salmista, ele em algumas ocasiões, ele recomenda e ele pede a Deus, Senhor, tu sonda o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho eterno. Ou seja, dar a Deus
temos a possibilidade de te orientar pessoalmente para indicar a você alguma coisa que de repente seja equivocada na sua vida, mas para isso eu preciso ser honesto e não posso ficar vivendo uma vida de tentar de aparentar uma coisa para os outros. Então, a parte prática disso que o JR está pedindo, talvez o pastor tenha colocado, é fazer sempre esta questão, o que Jesus faria efetivamente no meu lugar, mas também é permitir-se que uma sondagem que leve a uma transformação e entender que ele está num processo de transformação contínuo, nunca se bastar, nunca achar que está pronto, olhar para os autores bíblicos que sempre, em todos os momentos, estavam apontando para si mesmo como alguma coisa que precisava acontecer ainda da parte de Deus, não é? E não ser alguém tão orgulhoso, como já disse a Marisângela, tão orgulhoso, tão vaidoso a ponto de achar que ele está pronto para qualquer negócio, mas está sempre quebrantado, sempre em humildade. No nosso site debate93.com.br, você sabe que nós temos aqui um grande arquivo com os programas, com áudio aqui, e você pode não apenas acompanhá-lo, né, ouvir, você pode fazer uma pesquisa por tema e também por nome de debatedores. Então você faz uma pesquisa e aí o resultado da pesquisa aparece e tal, você quer ouvir um assunto X ou um debatedor tal, e você vai ouvir a hora que você quiser. Uma outra coisa boa desse site é que você pode também compartilhar. Você pode compartilhar pelo seu Face, pelo Twitter, enfim, pelas suas redes, e vai ser muito interessante. E também você pode comentar, como é o caso da Ângela. A Ângela traz aqui a sua opinião, diz, olha, não me importo com o ministério, acho até que atrapalha um pouco a fé. Meu foco é e tem que ser o Senhor Jesus, não o ministério e pessoas. A impressão que me dá é que a Ângela está dizendo assim, olha, eu não estou presa a nenhum tipo de cargo, a nenhum tipo de função, meu foco é Cristo. Se o foco é Cristo, você serve aqui, serve ali, serve lá, você não está preocupado com a posição, pelo menos esse é o entendimento que eu tive do que a nossa ouvinte fala, mas o texto que a nossa ouvinte que encaminhou um e-mail continua, ela diz o seguinte, olha, só que eu acho que nada disso adianta. Nada disso adianta o quê? Ela está dizendo, por isso procuro viver uma vida reta e santa diante de Deus, só que eu acho que nada disso adianta. Afinal, conheço gente que é um 171 gospel e tem um ministério de aparente sucesso. O pastor César destacou essa frase, eu consultei a mesa aqui ontem, os companheiros estavam aqui na nossa bancada para eles me ajudarem a definir o que seria um 171 gospel, porque 171 não combina com gospel. E 171 somado a gospel me deixou com a dúvida, o que é isso, hein? 171 gospel? Você quer que eu responda isso? Quero, pode ficar à vontade. Vontade para falar. Os companheiros também. Teriam horas pra gente explicar, mas é viver uma vida de desonestidade. Esse número 171 no código tem a ver com desonestidade, com passar a perna no outro, com fazer falcatruas, enganar. Mas eu acho que o 171 gospel é aquele que se engana a si mesmo, é aquele que dá um balão em si mesmo, porque no final das contas tudo vai ficar à luz. Então esse cara tá condenado a ser frustrado o resto da vida. Mas eu separei essa frase porque a nossa querida irmã, no afã de concluir alguma coisa, ela comenta uma coisa que ela já sabe a resposta. Ela fala assim, essas pessoas, 171 gospel, tem um ministério de aparente sucesso. As pessoas hoje estão comparando a questão do sucesso, estão pensando no sucesso muito na moda humana. O sucesso de muitos ministérios está visivelmente ligado àquilo que a sociedade elegeu para ser o parâmetro de sucesso. E, na verdade, sucesso para Deus não tem nada a ver com sucesso para homens. Pode, em algum momento, até caminhar paralelamente, mas sucesso para Deus e sucesso para homem é totalmente diferente. É totalmente, algumas vezes, a maior parte delas até antagônico. Pessoal, se você pega João Batista, que morre com a cabeça decapitado, com a cabeça numa bandeja, a gente vai, esse coitado, ele não tem um fracasso, né? Mas segundo Jesus, ele é um homem nascido de mulher incomparável. Então, o que é sucesso para os homens, o que é sucesso para Deus? Então essa nossa irmã, ela precisa entender que a aparência de sucesso não é sucesso. Ela tem que buscar viver uma vida para Deus, independente do que a sociedade esteja dizendo que seja sucesso. Será o que é sucesso, efetivamente? Ter milhares de pessoas seguindo a gente, ou a gente fazendo aquele furor, a gente estando nos lugares altos, holofote na gente e tal. E Jesus disse que o sucesso do ministério é estar pronto para lavar os pés. É isso aí. É estar pronto para servir. Jesus disse assim,
Olha, quando os discípulos estão naquela discussão louca, né, de quem quer ficar à direita, o outro quer ficar à esquerda, os outros 10 ficam irritados porque não tem a mesma ideia e não pede primeiro. E aí Jesus chama os caras e fala assim, olha... entre os homens, os governantes, eles são duros, eles dominam sobre as pessoas. Aqueles que são importantes, eles exercem influência, mas pelo viés do domínio. Entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Aquele que quiser ser o maior, seja o primeiro a servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, o sucesso dessa sociedade é o sucesso de ser servido. Então, quando alguém hoje parece ser bem sucedido, é aquele que está todo mundo incensando, tem 10 pessoas para carregar a mala dele, 50 para abrir a porta do carro dele, 10 para conduzi-lo para o lugar destacado. Essa é a visão do sucesso. Isso acaba obscurecendo a ação do serviço na vida da pessoa, né? Quando Deus olha, esse homem está pronto a se curvar ali diante de alguém que não tenha a menor aparência e lavar os pés dessa pessoa, servir a quem a sociedade rejeita. Então, essa é uma perspectiva dessa nossa irmã que talvez esteja equivocada, mas ela sabe que é um equívoco, porque ela já diz aparente sucesso, e ela repete isso lá embaixo quando ela fala sobre supostamente abençoado. Então nós podemos assumir que existem pessoas que estão tendo um êxito aparente, sucesso aparente, mas estão absolutamente distantes de Deus, e a base bíblica para isso é, nos últimos dias vão dizer, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro, e Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Ou seja, desde a época de Jesus sempre existiu, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Não. Então isso de fato existe. E vai existir. E tem muita gente almejando isso. Almejando isso aí. O aparente. O aparente. O Simão queria. Porque eles querem ver o que está, como já falei, que está em público. Eles querem... Que tipo de sucesso ela está buscando? Qual tipo? É o que o pastor está falando, resumindo aqui. Qual tipo de sucesso abençoado ministério ela está buscando? Vou ler o e-mail de uma querida ouvinte, vou protegê-la aqui e apenas ler o que ela nos escreve, o que ela nos envia por e-mail. Evidentemente ela generaliza, mas eu preciso ler até para dar voz a ela, quando ela diz, olha, eu trabalho com eventos e eu posso garantir sem temor que 80% não tem nada de cristão desses que fazem sucesso. E ela traz duas características que ela pode dizer por que estes 80% não tem nada de cristão. Pelo fato como tratam as pessoas e como se comportam no camarim. Então, nós temos aqui dois aspectos. Como tratam as pessoas, e o pastor César falou sobre servir, lavar os pés, e se comportam no camarim, ou seja, no lugar antes do holofote. Do holofote, no pré-holofote aí. Então, dois aspectos. Queria ouvi-los sobre esse assunto. A gente não julga ninguém, porque senão a gente está correndo outro risco aqui, né? Até porque a gente nem conhece essas pessoas que ela está falando, eu não conheço ninguém, nenhum deles. Então, o que acontece aí? Esse aparente sucesso acaba atraindo, sabe, pessoas para quererem ser exatamente como elas, né? Aí o JR fala, mas existe esse tipo de gospel que ela fala? Existe, sim. A palavra de Deus fala mesmo que existiriam falsos profetas e que deveríamos nos acautelar, né? Nós devemos tomar muito cuidado, não com os falsos profetas somente, mas com o que está sendo gerado dentro da gente, com que tipo de relacionamento que eu estou desenvolvendo com Deus. Com que tipo de evangelho eu tenho buscado, qual tipo de Jesus Cristo tem me orientado, qual tipo de ensinamento que eu tenho absorvido da palavra. É isso aí. Eu vou mais além, pastor. Eu creio que assim está se perdendo muito a essência do que é ser cristão de verdade.
Você vê que a palavra cristão surge lá em Antioquia, os irmãos da igreja primitiva são chamados, eles não se rotularam, os rotularam. Vocês são cristãos. O que é cristão? Pequenos Cristos. E aí, muitas vezes, essa questão ela é medida em números, né? Eu não estou dizendo que números é ruim. Todo pastor ele quer ter uma igreja com o maior número de almas possíveis, mas muitas vezes se mede isso dizendo assim, não, quantos membros tem a sua igreja? Eu tenho 50 e a minha tem 2.000, então o teu ministério está indo mal, a tua vida está indo mal. É como um pai que tem 5 filhos ou tem um filho, ele é mais abençoado? Justamente. Como é que faz a comparação? Agora, JR, que se perde, ou que se está perdendo a essência cristã, isso é inegável. As pessoas estão abandonando as raízes cristocêntricas, a questão do servir, a questão do lavar pé. Você vê Cristo lavando os pés do discípulo, inclusive de Judas, que ele sabia que era o traidor. Lucas coloca isso com muita propriedade. Então, eu acho que nós, pastores, temos uma responsabilidade muito grande de conscientizar os nossos membros, porque o que a ouvinte falou, a maioria dessas pessoas que porventura possam estar fazendo isso estão dentro das nossas igrejas. E saber quem a gente coloca lá na frente. Isso aí, pastor, é isso aí. É porque a referência tem que ter uma essência. Uma coisa importante dentro desse aspecto que envolva pessoas que você não conhece, com quem você não lida continuamente, assim, não acredita em tudo que as pessoas falam. Converse com as pessoas. Eu sou do interior e lá no interior chegavam notícias. As pessoas diziam, sabe, fulano, aconteceu isso. E uma determinada ocasião, um pastor estava numa reunião e disse, olha, o grupo tal, entendeu? O pessoal fuma maconha, assim. Por acaso eu era um fãzão do grupo, ainda sou. E eu me levantei e perguntei para ele, pastor, o senhor viu? Não, eu não vi. O senhor estava lá? Não, o senhor não estava lá. Então, como é que é isso? Como é que a gente reproduz uma coisa se a gente não viu, não estava lá? Alguém me disse. E aí eu fiz o que eu faço sempre. Fui conversar com a pessoa, já era moleque, né? Fui lá conversar com o grupo. Vem cá, hein? Tu fuma maconha, bicho? Eu perguntei mesmo, tu fuma maconha? Tem? Não, rapaz, que isso? Eu fazia isso quando eu não era crente. Aí o cara contou num testemunho, entendeu? Quando eu não era crente, fazia isso assim assado, pegou a frase. Justo. Pegou a frase. E dali criou um rótulo, entendeu? Enfim. Esse tipo de coisa que é feita em geral na ausência, pelas costas, de maneira cruel. Este ouvinte que nos escreve, ela conhece. É diferente. Ela vê, né? Entendeu? Então, é muito importante que as pessoas saibam que às vezes o motorista que leva, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo os papos, inclusive. Ele está ouvindo o que está acontecendo ali na van, no carro, no táxi, seja ali, o cara está ouvindo. E a pessoa revela quem ela é. Eu prefiro que ela se revele e a gente não traga mais, não invista mais, não leve mais, entendeu? Do que ela já viveu o holofote quando entra no carro, entendeu? Aí eu chamo a atenção para uma questão, nem todo mundo está pronto. Eu tô falando de pastor também, viu? Para não ter aquele negócio de aparecer que é só cantor. A gente só completar, pastor, bem rápido. A gente tem que também entender que nem todo mundo está pronto para lidar com sucesso. Você pega a história de Salomão, ele começa numa ascendente, e quando ele chega no topo do seu reinado, ele começa a se complicar. Por quê? Ele não soube lidar com o sucesso. Então, é uma questão também que eu levanto aqui à mesa. Pastora. 100%, né, de concordância, gênero, número e grau. Temos visto aí, né, aqueles que o sucesso tem subido a cabeça, mas quando as pessoas focam nisso, elas começam a se tornar muito pessimistas em relação ao evangelho e preferem alguns até não acreditar e, como disse JR, generalizar, né? Então eu sempre digo a essas pessoas, irmãos, tem 7.000 que não se dobraram, É isso aí. Que os seus olhos estejam, né, em gente séria, em quem está fazendo, né, quem está levando o evangelho a sério, em quem está buscando a essência de Deus. Eu acho que quanto mais ibope a gente dá, né, a quem faz errado, mas você fortalece esse comportamento e afasta aqueles que estão se chegando, porque eles falam assim, é isso? Tô fora desse negócio aí, porque lá no mundo o negócio é melhor, tem mais caráter lá fora, né? Então, assim, tem sim, vamos ser realista, tem, mas também tem 7.000 que não se dobraram, tem a geração que tem se santificado, tem buscado ao Senhor. Como o JR disse, é simples, não convida mais o outro e começa a valorizar quem tem buscado a Deus. Ouvinte dizendo, louvo na igreja e sou regente do coral, as pessoas me rotulam como esse sendo o meu ministério. Eu faço com amor e zelo, mas se digo que vou sair da função, dizem que estou abandonando o ministério. Qual a diferença entre função, chamada e ministério?
Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Deu para entender? Função chamada ministério ainda tem o talento ali, né? Então. A função tem muito a ver com uma tarefa, né? Você designaram para você uma tarefa para realizar e você vai. Como você é um servo, um ministro, porque essa é a raiz da palavra, né? A gente fala ministro, parece que nós estamos colocando o cara lá naquela área dos ministérios do governo, lá de Brasília, né? Mas o ministro é um servo. Então o servo, ele não vai dizer hoje eu quero fazer isso ou aquilo, não, mas se ele é designado a uma tarefa, ele cumpre aquela função. É claro que Deus pode chamar pessoas para exercerem uma função, funções e ministérios no sentido específicos de serviço, que aí a gente pode ampliar isso, mas em princípio a função nesse sentido tem a ver com uma tarefa a ser executada. E eu entendo que nem sempre a pessoa que cumpre uma função tem um chamado para aquilo que está se cumprindo. Porque ele está servindo ali de repente. Chamado é universal no sentido de serviço. Ok. Todos somos ministros. Ok, mas aí a gente tem algumas diferenciações, até que Paulo coloca lá em Efésios, em questões de ministério, né? Uns são chamados para apóstolos, etc, etc. Então, eu entendo que talvez em alguns casos a pessoa tenha uma função dentro da igreja, mas às vezes o ministério dela não é uma coisa totalmente diferente, mas por estar servindo, ela acaba cumprindo por obediência. É um ponto de partida para chegar àquele ministério. As pessoas têm muito essa crise, né? Qual o meu ministério? Né? Os pastores aqui sabem disso, que a gente mais escuta é que as pessoas em crise, qual o meu ministério, qual o meu ministério? Eu sempre falo, irmão, olha só, o ministério já está declarado na Bíblia que você tem, que é o ministério da reconciliação, né? Que fala ali de Jesus reconciliando o mundo com Deus. Então você tem o ministério da reconciliação, que é o mesmo de Jesus, é reconciliar vidas com Deus, né? Ganhar almas, ganhar vidas, que é este ministério. Esse você tem. Agora, o que você vai exercer especificamente dentro da igreja, olhe para a área que você gosta, para o seu talento, para o seu chamado. E outra coisa que eu costumo dizer, viu uma necessidade? Atenda. Ali nasce um ministério. Muito bem. Exatamente. Ouvinte dizendo, olha, eu tenho muita vontade de fazer a obra, mas sei que não é de acordo com a minha vontade, mas sim com a vontade de Deus. Eu posso pedir em oração que Deus me capacite para ser obreira ou outra coisa na obra? Pergunta nosso ouvinte. Pedir, orar para Deus para capacitação? É claro que a gente pode, não só pode como deve. Orar, buscar Deus, Senhor, me capacita, eu quero fazer a sua obra, eu quero te servir melhor, não é? Independente se Deus te apontar uma vassoura, varra bem o tempo. E outra coisa, pastor, a questão de fazer a obra, ela não está intrinsecamente ligada só dentro da igreja, não, né? Porque às vezes você lá na sua comunidade, você está levando o evangelho, 1 quilo de arroz para quem precisa, está fazendo a obra de Deus, você está levando a palavra de Deus, o chamado de Deus, enfim. Eu entendo dessa forma. Muito também. Outro ouvinte dizendo aqui, seria correto alguém que tem nome no SPC fazer parte do ministério da igreja? Eu até perguntei se era o grupo de pagode ou se era o Serviço de Proteção Crédito. É o grupo SPC? Não é o grupo de pagode. Não é o grupo de pagode. Procura apresentar-se a Deus, como falei, né? É sempre muito difícil um pastor fazer pente fino nessa área, né? Como é que você vai saber se o cara tá com o nome no SPC? É difícil. Você vai levantar a ficha do caboclo para botar, ver se coloca no público. Mas eu acho que deve sempre ao indivíduo a responsabilidade de saber o seu limite da sua atuação. Se aquilo ali por que seu nome está no SPC? É uma confusão com juros extorsivos do nosso sistema bancário? O que está acontecendo para que o nome vá para lá? Porque nem sempre é simplesmente uma dívida. Então, avaliar caso a caso e perceber. Agora, se o cara sabe que ele é um mau pagador, o que ele vai fazer no púlpito? Ele vai atrair mais problema para a sua própria vida. Concordam, companheiros? Concordo. Aí a gente volta pro versículo de Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Agora, é como o pastor falou, existem casos e casos, mas se a pessoa aconteceu e está correndo atrás, e entende que está errado, se arrependeu, eu não vejo por que não. Ele está corrigindo, ele está arrependido. Agora, se for um crente picareta, aí não. Aí já é outra classe. Outra classe. Tem o 71 e tem o picareta. Picareta é aquele que faz a obra, né? Porque em geral o picareta o crente inchada é aquele que faz. Então, você pode ter, pelo que eu entendi, uma ocasião na sua vida em que deu um problema. Sim. Em algumas ocasiões, vamos lembrar disso, empresas erram e colocam o nome de uma pessoa que tem crédito
como se ela não tivesse crédito. Inclusive, por isso, pessoas entram na justiça contra essas empresas e a determinação judicial, além da multa, enfim, de uma recompensa financeira, é determinar que o nome seja tirado do SPC imediatamente. Então, esse é um fato das exceções. Agora, a pessoa tem que cuidar disso. Mas observem bem, a preocupação da ouvinte aqui revela alguma coisa que é do outro, ou seja, a perfeição que a gente exige, o nível de comprometimento que a gente exige e que é de fato fundamental. O exercício ministerial exige de nós muito mais. Exige um controle sobre vontade, controle sobre desejo, controle sobre querer, e tudo isso é confrontado com a nossa humanidade. Porque, embora uma pessoa queira ser aquilo tudo que é necessário que ela seja, ela é um ser humano e tem pontos fracos. E às vezes no ponto fraco é que ela cai. No que ela cai, a gente tem duas possibilidades: estender a mão, como aquela pessoa, e estou falando de pastores e líderes que muitas vezes estenderam as mãos para as pessoas que caíram, mas quando eles mesmos tropeçaram, caíram, não receberam as mesmas mãos que foram ajudadas. Pelo contrário, dedos em riste, acusando-os, ou mesmo pedras, para que eles fossem atingidos. Lidar com esse aspecto também não é fácil. Quero encerrar aqui, companheiros, esse nosso ponto com a pastora Marisângela, que destacou a frase: por que tanta gente que não tem uma vida reta consegue ter um ministério supostamente abençoado? Na sequência, como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem um sucesso ministerial? E por fim, qual o segredo para ser usado por Deus? Eu começo por ela e assim rodamos a mesa para as últimas palavras sobre esse assunto. JR, assim, esse assunto já do sucesso suposto, né? Isso aqui já foi bem trabalhado sobre qual é o nosso conceito de sucesso. É aí que a gente bate, né? Que conceito de sucesso é esse? Então, ele está na mídia, ele está sendo convidado para tudo, ele tem uma igreja enorme, esse é o conceito de sucesso. E às vezes o filho nunca vai querer saber do evangelho porque conhece por trás dos bastidores. Então, como diz nosso amigo Josué Gonçalves, nenhum sucesso na vida justifica fracasso familiar. Então, esse conceito de sucesso aí que é extremamente deturpado, né? Como o pastor falou, a pessoa está lá pregando o evangelho dentro do hospital, tem um sucesso enorme nos céus, lá ele é conhecido. Então eu acho que a questão aí é esse sucesso. Mas assim, JR, para falar com essa irmã que mandou esse e-mail falando isso, né? E querendo saber qual o segredo para ser usado por Deus, nós não estamos aqui de forma alguma falando que ela tem um coração assim ou assim. Na verdade, a Bíblia diz assim: da verdade do íntimo te agradas, e ela está sendo muito honesta, como ela vê as coisas, como isso às vezes a incomoda. Isso, irmã, isso é uma bênção que você está fazendo. Você está trazendo a verdade do teu íntimo, ao invés de estar calada lá pensando isso, e você está abrindo a oportunidade de entender de uma forma agora diferenciada o que é o sucesso no ministério, sabe? O que é ser bem sucedido, o que é ser usado por Deus. Então, assim, não estamos aqui de forma alguma, né, falando que essa irmã está errada ou isso, mas que ela possa aprender de forma eficaz com esse debate o que é verdadeiramente ser abençoado, o que é ter sucesso no ministério, o que é ser usado por Deus, porque às vezes nós estamos sinceramente errados, né? E é o caso dela aqui, ela está sendo sincera na sua questão, mas ela está errada no conceito de sucesso que ela tem. Só para finalizar aqui, JR, Deus não me ama mais, escrevi aqui, Deus não me ama mais porque eu sou mais santo. Essa ideia dos crentes, quanto mais santo eu sou, mais Deus me ama. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia, tá? Quando eu tenho uma vida reta e santa diante de Deus, isso será colheita de bênção para a minha vida aqui na terra. Isso será que é semeadura e colheita. Deus vai lá e você vê todos os textos amando a pecadora, não deixando ninguém atirar pedra, dizendo vai, não peques mais, eu mesmo não te condeno. Então essa coisa também de ser santo porque Deus tem que me abençoar mais, não pode dar para o outro porque ele erra. Que sentimento é esse? Eu acho que não é cristão esse sentimento, não. Pegando uma carona que a pastora Marisângela está falando, eu queria só deixar para essa ouvinte o Salmo 37. Davi escreve o Salmo 37 no auge da sua maturidade, né? E ele coloca ali algumas coisas com relação ao crescimento do ímpio, por que o ímpio prospera, tal, aquela coisa toda. Eu vejo isso muito parecido com o que essa ouvinte está colocando, embora está se falando de um 7-1 gospel, mas não existe uma diferença entre um 7-1 gospel e um ímpio para mim. Ou ele é crente ou não é, ele serve a Deus ou não serve. Então, minha irmã,
irmã, eu quero dizer para você o seguinte: o segredo para ser usada por Deus é continuar arraigada na Bíblia, na palavra, sendo exemplo, como Jesus foi exemplo, sendo cristão autêntico. E aí, o tempo da espera, na verdade, ele tem que ser entendido como uma ferramenta de Deus para te amadurecer, para que quando Deus te colocar num patamar elevado, você tenha como tratar isso e fazer isso acontecer de uma forma sadia e saudável. Qual o segredo para ser usado por Deus? É ser autêntico, é ser você mesmo, assim como já foi falado aqui, é colocar para o Senhor as suas fraquezas, as suas dúvidas, como você já tem começado a fazer, ouvinte, mas acima de qualquer coisa, é ter intimidade pessoal com Deus, conhecer, aprofundar, né, sem ter comparações, sem se comparar, como já falamos, sem ter parâmetros errados aí com outras pessoas, né? O Senhor olha o coração e Ele não resiste a um coração quebrantado. A Bíblia diz, e eu vou ser simplista no que vou dizer, mas profundamente sincero com essa nossa irmã. A Bíblia diz que a gente deve amar a Deus. Ame a Deus o melhor que você puder, o máximo que você puder, porque Jesus, quando vai curar Pedro do seu problema lá da sua rejeição, da sua negação, Jesus pergunta para ele: você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí então depois a consequência de amar a Deus é fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Então apacente os meus cordeiros. Então, minha irmã, deixe de tentar fazer para Deus, ame a Deus e Deus vai te conduzir ao processo de fazer aquilo que Ele deseja. Ame a Deus, mergulhe em Deus, deseje Deus, viva para Deus, e aí as coisas vão se encaixando naturalmente. Muito obrigado aos companheiros presentes hoje aqui no nosso debate 93 pelas grandes contribuições aos nossos amados ouvintes, na certeza absoluta de que cada um de nós recebeu de Deus o chamado. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93. Como é que será que acabou, hein? JR mudou um pouquinho, né? Perguntamos: você está satisfeito com seu ministério? 82% dizem que sim, 18% dizem que não por telefone. Pelo site, 60% dizem que está satisfeito e 40% não está. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Vamos às notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Um bebê paquistanês de 9 meses, acusado de tentativa de homicídio, foi liberado da prisão sob fiança e escondido pela família. Acreditem, a criança ainda é acusada de ameaçar policiais e de interferir em assuntos do Estado, com o pai, o avô e um grupo de 30 pessoas em protestos contra cortes de gás e aumento dos preços. O bebê foi convocado a comparecer numa segunda audiência, marcada para o próximo dia 12. No Paquistão, crianças menores de 7 anos não podem ser indiciadas, mas esse caso virou uma exceção e chamou a atenção do mundo todo. A alta de preços ganhou força no país no mês de março e a inflação registrou alta de quase 1%. O índice foi divulgado agora de manhã. É a maior taxa para meses de março desde 2003. Os grupos alimentação e transportes são os que mais tiveram impacto no resultado. Os especialistas recomendam que o consumidor tenha cautela. Não é hora de contrair novas dívidas e fazer financiamento. Erros de ortografia no mapa geográfico de um livro didático infantil de uma escola municipal chamaram a atenção de uma mãe de Jundiaí, em São Paulo. No material, os estados do Acre, Espírito Santo e Minas Gerais foram escritos de forma errada. Além disso, ainda falta a identificação de 5 estados da região Nordeste: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, enquanto o Distrito Federal nem aparece.
Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui. Pastor Rodrigo diz que criança pode tudo. No Paquistão, não. 9 meses, olha aí. Achou que ia sair. O bebê achou que ia sair bem nessa história. Ficou ruim pro bebê, hein, pro pastor Rodrigo. O que o senhor achou? Ô, JR, eu não sei nem o que dizer. Quando a Vanessa. É uma piada, né, meu irmão? Você dá vontade de rir disso aqui, porque eu represento uma tirania tão covarde, tão cruel, em determinados regimes de governo, que você observa e vê que só Deus pra mudar a história, porque como é que um neném de 9 meses vai falar alguma coisa numa audiência? Responde aí, meu filho, o que você fez? Você matou o cara? Você ia matar o policial lá? Aí ele, já imaginou isso aí? Então como é que faz um negócio desse? Ele foi, né? Ele tava lá. Tava junto com o grupo, Ele foi lá com o pai, o avô, um grupo de 30 pessoas e tal, ele tava... quem? O Chuck? É o filho do Chuck. O Chuck. Ele foi acusado de ameaçar policiais. Assim, esse menino... Uma mamadeira. Fralda suja. Pegou uma madeira. Fralda suja realmente é um negócio terrível. Quando crescer vai dar um trabalho esse moleque, hein, rapaz? Já imaginou um negócio desse? Aí eu leio aqui o seguinte, que de acordo com o jornal The Times of India, como é que um jornal The Times of India, meu irmão, você é da Índia, você, entendeu? The Times of India. Bom, enfim, de acordo com o jornal The Times of India, o superintendente da polícia responsável pela acusação, o senhor Rana Jabbar, foi afastado do seu... Jabbar é ótimo. Jabbar se enraja, dá um problema. Rana Jabbar foi afastado do seu cargo porque... naturalmente vai ter que prestar contas desse assunto aí, que ficou conhecido no mundo inteiro. Pastor César, alta de preços aí, faz o financiamento, camarada falou, vou comprar um carro agora em 782 vezes, o carro novinho, né? E aí? Nós temos que ter muito cuidado, é um momento difícil, porque a economia e a política andam muito juntas no nosso país. A gente não sabe fazer muita avaliação de economia sem o viés político, porque há sempre o interesse político de permanência e um mascaramento da real condição econômica do nosso país. Mas esses números alertam e devem alertar a todos nós que nós temos que ter cuidado em relação ao consumo exagerado de tantas coisas. Não é porque a gente tem o crédito aumentado e liberado que a gente deve ir a uma instituição e contrair dívidas que podem gerar problemas aí no futuro pra gente. A inflação está batendo a nossa porta, isso é uma realidade. As estruturas governamentais, as estruturas de poder estão envolvidas com política partidária e eleições, e eles vão esconder números importantes. Então, meu irmão, fique cuidadoso em relação a consumir coisas desnecessárias agora, faça uma reavaliação das reais necessidades e não fique comprando coisas simplesmente por desejo. Esse é o momento de ter muito cuidado. A inflação nos assombrou de uma maneira muito violenta nos anos 70 e 80. Em um momento da inflação muito alta, eu trabalhava numa gerência de banco, sei bem o que é isso, é uma desgraça para o país. A gente está tendo uma economia maquiada para tentar um processo eleitoral diferente. A gente tem que ter cuidado a isso, mas não se lance aí na aventura de consumir desnecessariamente por desejo. Coloque os pés no chão e tenha muito cuidado. Muito bem, boa palavra sobre esse assunto para os nossos queridos ouvintes. Pastora Mônica e pastora Marisângela, as duas meninas da mesa, escolheram a notícia número 3, uns erros de ortografia do mapa geográfico de um livro didático infantil de uma escola municipal ali de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, uma cidade belíssima, um grande município. E lá, no material, estados do Acre, Espírito Santo, logo Espírito Santo e Minas foram escritos de forma errada. Além disso, ainda falta a identificação de 5 estados da região Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e o Distrito Federal nem aparece. O cara de excluir o Distrito Federal, isso é uma questão política, a gente já até entende a estratégia. Mas, e aí, meninas? Olha só, da última vez que eu vim aqui, não tem nem um mês. Um dos destaques das notícias importantes foi as camisetas que foram estampadas com a palavra ensino com C. Foi. Não sei se você lembra disso. Lembro. Lembra? E que já foi assim, terrível. Agora a gente está vendo aqui mais uma vez livro didático com erro ortográfico, faltando
estados. Distrito Federal aí, né? Não O pode Distrito faltar, Federal, os 5, no Nordeste tem 9. É. Entendeu? Excluíram 5, excluíram a maioria. Escreve Espírito Santo Espírito errado. Santo. É Spirit. Rapaz, eu tenho impressão que eu Botaram o santo nesse cedilha? Eu não sei, Pelo cara, amor de porque é Deus. difícil, né? Aqui Não sei se é não uma questão de especifica, mas é complicado. acentuação. Qual foi o erro, hein, Olha, gente? já- Alguém pode me ajudar aqui? Vamos lá, Vanês, vamos lá. Não tá aqui não. Tá aqui o erro? Vamos lá. Espírito com U. Espírito. Ah, tá. E Minas? E Tem- Minas Gerais. Como? E Minas Gerais. E cadê o Acre? O Acre foi o quê? Acre com acento no ar. Pensei que fosse com H. Acre. Tem gente que diz que Acre não existe. Eu já fui ao Acre 2 ou 3 vezes. O Acre existe, E existe, sim. né? Você- Existe, já foi lá, ué. Duas coisas, JR, Ah. que eu queria colocar sobre essa reportagem. Número 1, o claro o claro problema que nós temos hoje, né, com a questão da escrita, onde a internet já traz um outro tipo de escrita, onde tudo é válido, onde tudo pode, e os nossos crianças e adolescentes estão crescendo com essa escrita completamente deturpada, né, de se falar, de se escrever como se fala. Isso realmente é um grande problema. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um outro grande problema aqui é essa imagem, né? Essa ideia que brasileiro tem, e aí eu vou atribuir isso a países menos desenvolvidos têm, não só o Brasil, de achar que tudo que está no livro é certo, né? É livro, mas está escrito no livro. Quem disse que o que está escrito no livro é certo? Inclusive, uma monografia que eu fiz na minha época de faculdade foi sobre erros em livros didáticos. Ou seja, isso é mais comum do que se imagina. Existem vários erros, existem muitos livros com erros. Não é à toa que Evanildo Bechara, toda vez que publica uma gramática, ele publica em seguida um próprio livro, ele mesmo publica corrigindo os seus próprios erros. Então, todo livro lançado, ele tem que passar pelo menos por 5 revisões de pessoas diferentes. Sendo que, tentando economizar, as pessoas e editoras têm cada vez menos passado por essas revisões e acontecem aberrações como essa. Mas erros em livros é uma coisa muito comum, não uma coisa... Então, fique ligado, nem tudo que você lê em livro presta. E parabéns a essa mãe, porque nós estamos discutindo esse assunto aqui, porque uma mãe foi lá e leu e viu. E essa mãe foi lá, pesquisou e viu. Porque essa mãe pesquisou e viu, denunciou. Vejam bem, companheiros aqui, os nossos ouvintes, ouçam bem o quanto é importante a participação dos pais no processo de educação dos filhos. Não basta comprar o livro. Amigo, a situação complicou pro seu lado, hein? Você achou que era só ir lá comprar o livro? Não, já comprei, tá aí, moleque. Estuda agora. Vai ter que ler o livro e descobrir se tá errado. Daqui muita gente fica na dúvida. Pô, será que mudou? A ortografia mudou, né? Mudou o negócio. Será que mudou? Será que mudou? Tem, né? E tem coisas que realmente você imaginar esse tipo de erro aqui é um erro absurdo. Muito obrigado aqui aos companheiros e a participação de vocês com a gente aqui nas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Mandando abraço aqui para o Matheus acompanhando a gente, aniversariante do dia de hoje. Um grande abraço, querido Matheus. Também aqui a Camila dizendo: JR, o meu marido Jairo tá te acompanhando. Muito obrigado aqui, ó, a galera do Twitter aqui me acompanhando, galera do Face, muito obrigado. Aliás, pediram para eu descrever aqui a nossa mesa, como eu faço sempre, a nossa bancada aqui, eu apresento através da foto. Aí me perguntaram se a pastora Marisângela era a loirinha ou era a moreninha. Então vou apresentar a mesa aqui por ordem. Na foto nós estamos aqui com a pastora Marisângela, o pastor Rodrigo, aqui é na foto, tá, Marisângela? Tô descrevendo a foto aqui. A Marisângela tá mandando alô para a câmera. Não tem mais não, JR, nossa câmera aqui. É o negócio da revisão do livro, entendeu? Revisão do livro, mexeu muito com a cabeça, né? Marisângela, Rodrigo, a pastora Mônica, o pastor César e eu aqui ao lado dessa equipe maravilhosa aqui na bancada do nosso debate no Mas quem tava no vídeo também viu, né? Isso aí, muito bem. Com J.R. Vargas. Não, para com isso. Vamos lá. Quero aqui o ouvinte dizendo: JR, eu tenho 2 tias que moram juntas e na casa delas tem várias imagens. Dentre elas, 3 são de demônios. Elas fazem oferenda e o clima é pesado demais. Antes de me converter, eu não me senti incomodada não, sabe? Mas agora é como se eu estivesse entrando no inferno. Eu não me sinto bem lá não, porém eu não sei o que dizer. Eu não posso simplesmente desaparecer. Ainda não contei a elas que eu me converti, porque as duas detestam crentes. Que eu devo fazer, hein?
Ao frequentar a casa delas, corro o risco de ser atacada pelo diabo? Existem lugares assim que depois de nossa conversão devemos parar de frequentar? Ao esconder das minhas tias que me converti, eu estou dando legalidade para os espíritos que lá habitam perturbarem a minha vida? Hein? O que você acha? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros presentes aqui na bancada do nosso Debate 93 de hoje, pastora Marisângela. Obrigada a todos, queridos, e que nós possamos manter sempre essa essência, né, do Evangelho. Acho que foi o que mais foi falado aqui, amar o Senhor sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Rodrigo Lourenço. Eu que agradeço, quero mandar um beijo pro Diácono Antônio, Diácono Zamassa está me acompanhando aqui no estúdio, todo o pessoal da Nova Vida de Praça Seca, na Rua Baronesa 887, um beijo até a noite, se Deus quiser. Bênção puríssima, muito obrigado, querida pastora Mônica. De nada, eu quero agradecer também a todos, beijos para todos os ouvintes, Comunidade Evangélica Nova Unção, ali em Coelho da Rocha, São João de Meriti, Senu, sexta-feira, estaremos na Sexta Quente, vigília da igreja, tá? Muito bem. Um beijo aí no meu maridão, pastor Aristide, sempre presente aqui também. Muito comigo, gente boa, esse camarada nota 10. Pastor César, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, um beijo para minha família, um beijo para o pessoal da comunidade cristã lá em Jacarepaguá, e queria mandar um beijo especial ao pessoal da Assembleia de Deus de Queimados, onde estive pregando ontem, pastor Osiel Nascimento, pastor Davi Marinho. Um abraço para todos vocês aí da igreja, dessa igreja tão querida, em nome de Jesus. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Vanese Rodrigues, a Patrícia Lani, a famosa Pet Girl, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e a nossa Kátia Regina, popularíssima Catita. Vem aí o Fabiano e o Pediu Tocou aqui na 93 FM, coladinho com o nosso Debate 93. Vamos orar juntos, vamos pedir aqui a bênção do Senhor. Pastor Rodrigo, por favor, ore conosco aqui, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que haja em nós o entendimento, Senhor, que foi colocado aqui nessa mesa. Te louvamos por esse debate tão maravilhoso, tão esclarecedor. Que o sucesso, Senhor, não seja por somente números, mas sobretudo pela Tua presença que nos acompanha e pelas almas que nós ganhamos dia após dia para a glória do Teu nome. Senhor, entregamos as famílias dos enlutados e todos os assuntos afetos, ó Deus, a cada ouvinte, a cada um de nós, dessa sociedade tão difícil muitas vezes, que precisa tanto do Teu amor. Pai, que esta rádio a cada dia continue transmitindo a Tua graça e o Teu amor por essas ondas, e que o Senhor venha ser uma constante em cada família, de cada ouvinte, de cada vida que nos acompanha. Pai, te louvamos por tudo, por esse dia, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. 93 FM, a melhor sintonia.